cure. A gente nem trata essa possibilidade. Olha que loucura que a gente vive no nosso país. Não, eu acho que tem uma parte aí até saudável. Claro que tem. Só que quem vota no Renan nunca vai votar no Flávio. Considera que nem vão pro segundo turno, é Só que tem um alívio? É. Por quê? Renan Santos. Mas por que o Renan Santos é pior que o Flávio Bolsonaro? Nossa, em tudo. Por quê? Em tudo. Gente, primeiro que ele, vamos falar no marketing, né? O ambush marketing. É o cara que pega carona, tá lá e não é de ninguém. Ele não defende nada. E o Flávio, defende o quê? Gente, além da misoginia que ele votou a favor no Congresso por medo de opinião pública. O cara que tem medo de opinião pública quer ser presidente? Pô, mas então a senhora tá relativizando o Renan, não vai relativizar o Flávio? Não, por que eu defendo o Flávio? Ele é filho do Jair. Foi criado com base no Jair. Então beleza, então é soberania genética. O pé, não é o fruto não cai longe do pé. E cara, eu vou defender. É mesmo? Quantos pais matam filhos e filhos matam pais aí por aí? Mas tomaria cuidado com esse tipo de pensamento. Olha, a Monique, mãe, é mãe. Mas isso são as exceções, porque senão o mundo já tá virado, tá do avesso. Mas seria só isso. Bom, o Eduardo chamou o pai de filho da puta. Será que ele é um bom filho? Esse cara é um dos únicos aqui no YouTube, eu acho que é um dos únicos podcasts a fazer isso que ele faz. Renan Santos, tá ligado? Tá fugindo, Renan. Aqui, ó. Flávio, tu também, tá fugindo. Os caras tá tudo com medo. Eu não sei por quê. Não, tem um ditado mais velho do que tudo. Diz o seguinte, quem não deve, não teme. Acabou. Vamos ser sinceros que geralmente os outros podcasts aí aqui da plataforma, geralmente quando leva um convidado, principalmente um político, eles costumam a estender o tapete vermelho. Não, que não pode falar isso, não, que não pode deixar desconfortável, não, veja bem o que vai falar, veja bem o que vai perguntar, tem que deixar o convidado ali, relaxado, confortavelmente, não pode perguntar isso, não pode questionar, não pode deixar o convidado desconfortável, tem que babar ovo, tem que alisar a cabeça. Como meses atrás aqui no podcast do Fala Glauber, levou lá o Capitão Dantas, aquele lá do Ceará. E aí gerou uma polêmica aqui pela internet, porque o Glauber lá falou que Ceará e tal, tá a maior polêmica, cidades tomadas pelo crime, cidades esvaziadas pelo crime e tal. E aí o Capitão Dantas não gostou muito e tal. Aí aquele outro podcast dado... esqueci o nome agora, Sargento Castro, que não gosta muito do podcast do Fala Glauber, né? E aí levou o Capitão Dantas lá no podcast dele, e aí começou a criticar o podcast de Glauber, falando que não se pode fazer isso com um convidado, que é falta de ética, deixar o convidado desconfortável. E aí é que entra essa questão. Por exemplo, o Glauber só falou a verdade lá. O Ceará tá famoso por ter cidades lá, tomadas pelo crime e tal, cidades esvaziadas. E aí o Capitão Dantas falou que não tem nada disso no Ceará, ou seja, encobertando. Aí quer dizer que Glauber tá errado em questionar, tá errado em perguntar dessa situação. Aí tem que falar só aquilo que agrada ao convidado, principalmente quando se trata de político, que político realmente tem que ser cobrado. Aí não pode falar, tem que perguntar somente aquilo que agrada, somente aquilo que vai deixar o convidado confortável. Putz, meu irmão, se leva o cara ali, aquele é um momento de arrancar aquela dúvida, aquele questionamento, algo que tá, vamos dizer, em alta sobre aquela pessoa, e aí não vai falar, não vai perguntar, para deixar o convidado confortável, só falar o que ele quer falar, só falar o que lhe convém. Eu gosto desse podcast aí, Dr. Felipe, se não me engano. Eu gosto porque eu sou a favor de colocar qualquer convidado na parede, seja lá quem for. Lembrando aqui, não de uma forma que incrimine o convidado, mas de uma forma que venha, vamos dizer, trazer esclarecimentos sobre algo. Esse é o ponto que eu quero falar. Não questionar, não colocar o convidado na parede de uma forma que vai incriminar ele, mas sim de uma forma de extrair dúvidas sobre, vamos dizer, que a galera tem, dúvidas que estão em alta, como por exemplo, citando o caso aí do Capitão Dantas, que lá no Ceará e tal, a gente sabe que é realidade, que tem cidades que se esvaziaram por causa do crime e tal. E aí ele falou que não existe isso, que não tem isso. Não tô aqui querendo denegrir a imagem do Capitão Dantas, porque também eu vejo vídeos dele lá, botando pressão mesmo, fazendo um ótimo trabalho. Então não tô falando aqui querendo denegrir a imagem do Capitão Dantas aí. Tô falando nessa questão que ele se omitiu a falar. Então por isso que eu gosto do Dr. Felipe, porque tanto faz ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, ser de isso, daquilo, ele questiona. Vamos ver alguns vídeos aqui dele questionando pessoas aí que apoiam políticos ou candidatos também. Vamos ver aí, ó. Uma imagem péssima dele, não só por isso, tá? O jeitão dele não me agrada. Concordo contigo. A declaração do Arthur Duval, dizendo lá das ucranianas, ela é asquerosa. Abjeta, perfeito. nojenta. Flávio Bolsonaro pedir filme pro Vorcaro, voltar na casa dele e mentir dizendo que não foi, e depois dizer que foi, pra romper relação, mas foi pra pedir o dinheiro. O Valdemar da Costa Neto, inclusive, falou isso. Não é mais abjeto ainda?
Jura? Acho que não, sabe por quê? Primeiro de tudo, acho que tal qual a questão do Arthur Duval, trata-se de uma relação privada. Como eu acho que não tem que ser caçado Arthur Duval. A Moraes também é eu privada. Acho, não. Ela é esposa do ente público, do juiz, e ela tá fazendo advocacia. Ela é especializada em advocacia no Supremo, porra. Mas não é crime. Não é crime, não é crime até a segunda página. Se não tem serviço prestado, se tem um valor de um contrato extremamente superfaturado, inclusive considerando os maiores juristas do Brasil, se não tem uma reunião marcada, um processo, um relatório, um parecer, existem indícios e precisa ser investigado. Na minha opinião, é também estranho. Eu também concordo. Então, assim, eu concordo. A questão do Flávio tem que investigar. Vou fazer uma pergunta retórica. Você ouviu o áudio do Flávio Provocaram? Ouviu? Sim, meu amigo, sim. Meu amigo, olha, puta, não quero incomodar, eu sei que você tá fugindo aí, tamo junto até o fim, mas se der, tal. Isso. Aquele áudio parecia um figurão político coagindo um banqueiro. O cara tava quase implorando, bicho. O irmão dele tá nos Estados Unidos fazendo um filme pra homenagear o pai que tá preso, fudido pra pagar as contas, fez uma puta produção. Aquilo ali é um negócio que vai entrar pros anais da história como um puta filme pra honrar o que nenhuma escola vai contar. Ele tava pedindo dinheiro pra pagar as dívidas do irmão lá. Todo o processo tá tudo registrado, mas independentemente disso, a pergunta que fica a premissa da corrupção é contrapartida. O Flávio era um senador isolado, bolsonarista, não tinha trânsito nenhum no Supremo, no Senado, não apresentou nenhuma emenda, nenhuma lei a favor do Banco Master, não intercedeu absolutamente nada, nem sonhava ser candidato a presidente da República. O Eduardo tava isolado lá, fudido, até nego no Brasil, bolsonarista, reclamando dele. O que esses caras tinham pra dar pro Vorcaro? O que o Vorcaro ia ganhar com isso? Qual foi a contrapartida? Eu acho que assim, quando o Flávio... mas aí você tá no Si de novo. Sim, a questão é o que... Não é Si. Você não pode acusar por algo que talvez ele faria. Aí é a narrativa do golpe. Não, mas se o Bolsonaro fez a carta, ele ia dar o golpe, mas o Si ele não deu, caralho. Então assim, na minha opinião, com todo respeito, eu acho que tem que haver uma coerência. Eu não então, tô dizendo que o Flávio cometeu crime quando ele pediu dinheiro, lá em 24, mas quando ele pediu lá atrás, o Vorcaro era um cara... 2 dias antes de ser preso. Nenhum crime, nenhum. Se quiser provar, fica à vontade. Ou continua com a mentira, né? Que o MBL vive de mentiras e falsa narrativa. Agora joga na minha reta. Renan Santos, e você? Não foge, Nana. Vem aqui, pô. O público quer ver. Caiado de 77 anos veio. Doutor Augusto Cury. Tá chegando. Zema, virá. Estamos esperando. O Lula lá. Caraca. Já pensou? Porra. Aí, bom, por que é impossível? Pra Deus nada é impossível. Ele que me prove que não é o demônio? Todo mundo fala que ele convence todo mundo? Não é ele que me prova. Eu entrevisto ele e boto o Padre Kelmo do meu lado só pra exorcizando. Quem sabe? Renan, Nanã, tá ligado. Não foge, Nanã. E nos programas fáceis, qualquer um vai. Tem que vir aqui pra nós trocar ideia, porra. Ideia de homem. Já te falei sobre isso, Nanã. Flávio Bolsonaro eu tô aguardando, que já me prometeram. Ele vai, vou ligar pra ele que vai. Eu tô indo pros Estados Unidos, vou falar com ele, ele vai. Olha só, ele vai. Tá ali, tô esperando. Aí o pessoal, é muito engraçado isso aqui, velho. O pessoal da direita. O que ele tem que fazer no seu programa? Ele não tem que provar nada. Ele não tem que... Porra, tá com medo dele vir, velho? O cara vem, velho. Não, troca ideia. Eu respeito as pessoas, eu só faço pergunta. Sim. É isso. Nanã, não foge. Você não foge. Bandeira branca, Nanã, é pra vir no programa. Vai ficar feio se não vier, Nanã. Se liga. Esse corte pode jogar e espalhar. Todo mundo sendo feito de trouxa. O Eduardo Bolsonaro tinha que vir a público e dizer, vem cá, e aí? Não ia trocar contigo de lugar? Não era esse o papo? Tá aqui o André do Prado dizendo que no acordo não abriria a mão, e isso já estava combinado com o Eduardo Bolsonaro. Um cara que vota na esquerda, um cara que abraçava o Lula, André do Prado, que ninguém conhece, filho do Valdemar da Costa Neto. Vem a público aqui e fala, Eduardo, qual foi o acordo pra abrir mão do Melo Araújo, da Rosana Vale, Marco Feliciano, pra vir a merda de um cara que ninguém conhece e vai dizer que é de direita? Porra, tá abusando da nossa inteligência achando que a gente é otário? Todos os deputados estaduais que eu conheci, todos de direita que eu conheci, falaram que André do Prado fez da vida deles um inferno na Alesp. Só ele manda. Vota com a esquerda. Vota mesmo. E isso aí é público, tá? A escolha do Senado em São Paulo era do Eduardo Bolsonaro. Era do Eduardo Bolsonaro. Um nome vinha do governo de São Paulo. Provavelmente vindo do Derrite. Um outro nome. Quem escolheria? Eduardo Bolsonaro. Sim, verdade. Verdade. Então, foi ele quem escolheu o André do Prado. Então, quase todo convidado, você vê uma coisa em comum, e quase todo convidado, ele cita o MBL, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, ele cita o MBL. Eu acho que por que ele faz isso? Não porque ele, vamos dizer que ele vote no MBL, mas eu acho que é pela questão de... Porque hoje os políticos aí do MBL, a galera do MBL, são os únicos que batem em direita e em esquerda, porque o complicado hoje da política é isso que eu tento falar, passar pra galera. Não é que eu seja contra A e B, é que eu tento passar isso. Quem é da direita, senta o aço na esquerda. Quem é da esquerda, senta o aço na direita. E fica sempre aquele joguinho, um contra o outro. Não importa o que esse faça, vai culpar esse. Não importa o que esse faça, vai culpar esse. Então, eu sou a favor de quem é de direita, tem que questionar, tem que descer a lenha também em quem é de direita. Por exemplo, é o caso aí do Banco Master, aí o caso de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Se fosse alguém da esquerda, a direita estaria metendo cacete e crucificando. Já como é com Flávio Bolsonaro, ai não.
parou, não pode falar isso, não, não pode questionar, não, isso aí é mentira, não. Aí você vê Flávio mudou de versão umas 4 vezes. Não, que isso, não, não conheço o cara, não, não sei o que eu conheço, não, não sei o que. Só que a galera que apoia Flávio não para questionar isso. Ei, peraí, esse negócio tá errado. Que conversa é essa? O cara aparece com um monte de versão. Que história meio embaçada é essa? Não, prefere, ao invés de questionar, prefere, não, veja bem, não, não é bem assim. Não, não, meu candidato não. Não, ele não faz isso não. Não, não quero nem saber. Não, é mentira da mídia. Já se fosse com alguém de esquerda, tava lá, ó. Da mesma forma, quem é da esquerda pega, pronto, esse podre aí de Flávio Bolsonaro, aí começa, tá vendo aí, é envolvido, é isso, é corrupto, é não sei o quê. Já quando é com alguém da esquerda, que é só o que tem, né? Não, não, não é bem assim. Vocês querem não sei o quê, não, é querendo lacrar, não, é isso, não, é não sei o quê, meu político não, não, é desse jeito. E aí eu acho que ele cita o MBL justamente por isso, porque o MBL mete o cacete em direita, em esquerda, questiona tudo, e também ele, inclusive ele, faz a mesma coisa, o Dr. Felipe aí. Eu gosto desse podcast por isso, porque ele não tem político, não tem candidato de estimação. Como você viu, ele chama Renan, chama Flávio Bolsonaro, chama Lula, e todos que for, eu acredito que ele vai colocar na parede. E isso é o que eu também faria. Seja Renan, mete na parede. Seja Flávio Bolsonaro, mete na parede. Tem que meter mesmo. Lula, mete na parede. Porque essa galera quer representar o povo. Então precisa ser colocado na parede. Então eu faço esse vídeo aqui para parabenizar o Dr. Felipe por esse posicionamento dele, que eu não vejo um podcast sequer fazendo isso. Todos chamam o convidado e aí não pode perguntar, senão vai deixar o convidado desconfortável e aí ele não vai querer voltar mais. Putz, se o cara não quer mais voltar em um podcast porque ele foi questionado e ficou desconfortável, já mostra que o cara sinceridade não tem. Pronto, eu acho que o primeiro posicionamento do político é respeitar e responder qualquer tipo de questionamento. Eu acho que todo político, ele deve ter a noção com 100% que ele vai ser questionado e confrontado e cobrado. Eu acho que todo político tem que ter isso em mente. Mas não, o problema hoje é que os políticos querem ser estrelas. Porque, né, também um monte de gado de fãs em seus pés ali, beijando, lavando, aplaudindo. E aí o cara realmente se sente estrela. Então é isso, estamos entrando aí em um período eleitoral e que você possa, né, cobrar o seu político. Não só, ai, não, não importa o que ele faça, é mentira. Não, não, isso meu político não. Se for com outro político é verdade, mas com o meu não. Então que você possa olhar para o seu político, calma, isso daí que ele fez está totalmente errado. Não é bem assim. Então por que que ele fez isso? Começar a questionar, né? Mas você de direita, você de esquerda, eu quero que você deixe seu posicionamento aqui nos comentários. Eu quero que você também fale aí sobre o Dr. Felipe, sobre esse podcast aí, que agora eu esqueci o nome. Enfim, deixa aqui nos comentários também, não se esqueça. Eu vou pedir seu apoio, né? Você que é de direita, você que é de esquerda. Aqui eu não tenho lado político, então você também que é do MBL, então dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E comente aqui embaixo de qual lado você tá. É isso aí, tamo juntos e até o próximo vídeo desse canal.